O processo flexográfico tem cerca de 155 anos. Seu nome originalmente, impressão com anilina ou impressão anilina, veio da tinta utilizada que era produzida com corantes de alcatrão e hulha, substância obtida do carvão vegetal, e só tinha na cor preta. Ao passo que outros processos de impressão possuem uma data de invenção e também o inventor, como por exemplo os tipos móveis da tipografia de Gutenberg de 1450, a moderna offset inventada por Rubel Ira em 1904, a rotogravura inventada por Karel Klick em 1874 e até mesmo a serigrafia, que foi inventada em 1907. A flexografia não tem suas raízes documentadas, simplesmente não há uma data de invenção da flexografia ou o nome do inventor. Mas alguns historiadores datam a primeira impressora de flexografia por volta de 1890, quando Ruby Goldberg, da empresa Beebe, Baron Sons, de Liverpool, Inglaterra, construíram uma máquina com unidades de impressão em volta de um único cilindro de impressão. Conforme vemos aí na figura, era o famoso tambor central. A tinta era feita de alcatrão, com água, mas não eram fixadas no papel e eram comuns impressões escorridas e borradas. Quem chegava perto da máquina dizia que essa invenção era uma monstruosidade ou uma doidice de Beebe. Beebe, na verdade, era o apelido do inventor, Ruby Goldberg. Como curiosidade, a empresa Beebe, Baron Sons existe até hoje e ainda faz sacolas de papel desde 1858. Você poderá encontrar no site www.welton.co.uk. Em 1905, mais uma máquina flexo foi inventada por C.A. Roveg, um maquinista de Alsácia, na França, a quem foi concedida uma patente britânica. Sim, a máquina era francesa, mas a patente foi da Inglaterra, de número 16519 de 7 de novembro de 1908, e foi chamada de prensa de anilina. Essa era uma impressora usada para imprimir papel com tinturas dissolvidas em álcool. Uma vez que a tinta secava quase que imediatamente após a impressão, ela podia ser sincronizada à mão com uma máquina de fazer sacos de papel numa operação contínua. Em setembro de 1925, nos Estados Unidos, Arthur Case recebeu a patente número 1552821 pela invenção de uma máquina impressora com uma forma flexível. Você pode ver o desenho patenteado aí. Outra impressora com anilina foi construída em 1928 por Pot Devin. Era utilizada em linha com uma máquina de fazer sacolas com papel tubular. Foi mais ou menos neste período que as caixas de papelão foram introduzidas no mercado como uma solução de embalagem. A primeira máquina que fazia caixas com excelência foi aperfeiçoada por volta de 1900 por Baron Langston, mas não tinha impressão. Tendo em vista que as caixas de papelão não conseguiam ser impressas na época por nenhum outro método de impressão, porque as ondas das caixas eram literalmente esmagadas, então era necessário desenvolver outro sistema. A solução foi uma máquina com clichê de borracha entalhada, e desde então a flexografia domina o mercado de impressão de caixas de papelão em todo o mundo. Em 1914, a Comissão Interestadual do Comércio aceitou a adoção das caixas de papelão ondulado como embalagens com propriedades similares às caixas de madeira. De acordo com a primeira edição do livro Flexography Principles and Practices, editada pela Flexography Technical Association, ou Associação Técnica de Flexografia dos Estados Unidos, conhecemos como FTA, e esse livro publicado em 1962 fala que as primeiras máquinas de impressão com anilina foram introduzidas nos Estados Unidos no início da década de 20, e praticamente todas elas eram importadas da Alemanha, onde o processo era chamado de Gummidruck, mas nos Estados Unidos era conhecida simplesmente como impressão anilina. Entretanto, desenvolvimentos e experimentos da impressão com anilina aconteciam também em outros países da Europa. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando os investimentos em projetos e exportações voltaram a acontecer, o francês Roveg, os ingleses Strachan e Henschel e a alemã Wiedemuller e Houchet começaram a exportar para o mercado norte-americano suas impressoras que operavam com tintas de anilina dissolvidas em álcool.
Fizeram experimentos de impressoras de 1, 2 e até 3 cores, com larguras de 400 a 900 milímetros de impressão, e já traziam mais de uma estrutura. As máquinas de Hollweg e David Miller eram do tipo stack, ou tipo torre, enquanto que as Strachan e Henschel também fizeram experimentos com estruturas de impressão de tambor central. Já nos Estados Unidos, H.H. Heinrich, que representava e comercializava as máquinas de fazer sacos de papel, as chamadas matadoras David Miller, e eram chamadas assim por causa do tipo de faca usada para cortar os sacos que só faziam acabamento, mas não imprimiam. Daí ele introduziu em uma dessas matadoras uma versão da impressora também David Miller, impressora de anilina, e passou a imprimir e cortar numa operação única. Essa máquina imediatamente se tornou tão popular nos Estados Unidos que logo passou a ser chamada naquele país de prensa Heinrich, embora fossem fabricadas pela David Miller. Vale a pena explicar que dentre esses investidores, a David Miller, fundada em 1869 em Langerich, na Alemanha, fabricava equipamentos para produzir sacos de papel e foi a primeira a estabelecer internacionalmente o processo automático da produção desse tipo de embalagem, mas por muito tempo não tinha impressora. Era só a máquina de fazer sacos mesmo. Com o tempo, ela passou a acoplar uma impressora em linha. Veja essa interessante propaganda da máquina completa na década de 1930. Todas essas máquinas eram de projetos muito simples e se mantiveram assim do início da década de 1920 até 1935. A estrutura do tipo stack ou torre, por exemplo, era muito leve e difícil de fixar no piso. Trabalhar em volta da impressora de anilina era uma tarefa suja. A tinta era despejada manualmente na banheira, aonde era agitada com um pedaço de pau ou ferro, pois não havia nenhum dispositivo automático para misturar a tinta. Como os cilindros de impressão e o rolete de tinta tinham ajustes separados quando a máquina parava, cada um deles precisava ser ajustado novamente, separadamente à mão. As impressoras eram geralmente tão simples de serem fabricadas que muitas indústrias de embalagens de papel fabricavam suas próprias máquinas ou mandavam em alguma oficina externa. A maioria delas era estritamente réplicas da impressora Heinrich, com pequenas variações. Essa foi a época do faça você mesmo, e foi assim durante o final da década de 1920 até 1935. Muitos impressores não apenas fabricavam suas próprias máquinas, mas também as tintas e os clichês de borracha. O processo de anilina era usado quase que inteiramente para imprimir sacos de papel de pão, papel de embrulho, sacos para armarinhos, de mercearia, fazendo assim uma operação contínua. A impressora de anilina podia fazer o tingimento total de resmas de papel também. As tintas eram dissolvidas em álcool e fixadas com ácido tânico e ácido acético. Se você se recordar, o ácido acético é usado para fazer vinagre. Então você imagina, além da sujeira, o cheiro que essa tinta deixava. Muitas delas, para tingir, escorriam molhadas, seguiam as fibras do papel, além de não imprimir com nitidez e clareza, e frequentemente produzir impressos quase ilegíveis. Pouca rapidez era outra deficiência dessas tintas. Frequentemente tinham vida curta e nem sempre podiam ser reutilizadas para novos trabalhos essas tintas. Consta ainda que os legítimos fabricantes de tinta não viam com bons olhos este novo processo de impressão e mostrava muito pouco interesse em desenvolver tintas apropriadas para atender. E que isso provavelmente se atribuía ao fato de que naquela época a tecnologia da tinta de impressão era parcialmente de natureza empírica e a indústria como um todo empregava pouquíssimos químicos ou pessoas especializadas para desenvolver. As primeiras tintas para matriz de impressão de qualquer natureza foram desenvolvidas por volta de 1927 pela companhia Geigy, da Suíça, e introduzidas no comércio por Sam Harkavy, que por muitos anos foi uma personalidade ativa na indústria flexográfica. A National Anilin, General Dyestuff Company, Calco Chemical Company e DuPont fabricavam o que poderia ser chamado de tintas secas ou em pó. Eram misturas de tinturas com um agente fixador. Isso foi um passo na direção certa, pois eram mais prontamente armazenadas e as formulações podiam ser facilmente manipuladas para atender aos requisitos da impressora.
Não somente as tintas, mas muitos outros fatores eram responsáveis pela má qualidade da impressão flexográfica naqueles anos de 1930. Charles Goodyear descobriu a vulcanização da borracha em 1839, mas a flexografia só passou a utilizar o recurso da borracha vulcanizada quase 100 anos depois, entre as décadas de 1920 e 1930. Até então as placas eram entalhadas. Por volta dessa época, a vulcanização já estava bem aprimorada, e alguém teve a ideia de prensar numa placa ou pó de baquelite uma matriz tipográfica de chumbo, estanho e antimônio, e depois vulcanizar uma borracha sobre o baquelite moldado que tomaria a forma das letras. O mesmo procedimento podia ser feito com os clichês de zinco, com imagens usadas também na tipografia. O baquelite é uma resina plástica fenólica termomoldável e termoendurecente e foi desenvolvida por uma empresa chamada Bakelite Company em 1917. No mercado americano, e podemos dizer que foi lá o berço da expansão do processo flexo, os impressores não estavam familiarizados com a técnica e tinham de aprender o método no olho. Os clichês eram outro problema, porque exigiam um trabalho de arte completamente diferente de outras matrizes de impressão, como a tipografia ou a offset, por exemplo. Muitas vezes se utilizavam clichês de impressão tipográfica e pouco ou nada se sabia do que era constituído ou que seria uma boa gravação para impressão flexo. Pouco era conhecido sobre a temperatura de pressão apropriadas para a vulcanização e surgiam-se muitas bolhas nesses clichês de borracha. E era comum, então, nessa época, era comum fazer 6 ou 7 chapas para chegar a uma razoavelmente boa. Máquinas leves e saltitantes, tintas ruins, clichês grosseiros, eixos de cilindros leves demais e até mesmo chicoteantes, e seleção imprópria da relação de engrenagens, tudo isso fazia e contribuía para as marcas de engrenagem, fantasmas e simplesmente impressão lavada. E não era necessário olhar os impressos sob uma lente de aumento para ver os defeitos. Muito bem, por enquanto é só. No próximo capítulo veremos como a flexografia entrou na era do celofane e como esse material impulsionou as melhorias para o processo flexo. Veremos também como surgiu o Anilox, o lançamento da famosa Olympia 1275 e por que a flexografia tem esse nome.